Ó, Samuel comprou um carro. Samuel comprou um carro. Qual é a primeira coisa que eu faço, pessoal? Identificar o verbo. Beleza. Qual é o meu verbo aqui? Comprar. Comprou. Isso aí. Aí eu vou fazer a minha primeira pergunta ao verbo para achar. Aqui você já pode escrever, ó, verbo. Aí eu vou fazer a minha primeira pergunta. Quem é que comprou um carro? Quem é que comprou um carro, pessoal? Samuel. Isso aí, Samuel, ó. Então eu sei que Samuel é o meu sujeito simples. Isso aí vocês já estão careca de saber, tá? Vocês já estão careca de saber aí. Sujeito simples. Agora eu vou fazer a minha segunda pergunta. Samuel comprou. Laísa, se eu falar assim para você, Samuel comprou, o que você me responderia? Comprou o quê? Comprou o quê? Veja, gente, é automático. É automático, é só você fazer essa pergunta. Samuel comprou o quê? Aqui é a minha segunda pergunta ao verbo agora, tá? Comprou o quê? E olha só, a resposta é automática também. Se saiu o quê, se saiu o artigo, é porque ele é um verbo transitivo direto. Se saiu o artigo, é porque ele é meu VTD, verbo transitivo direto. Mas se eu falar assim para você, Samuel comprou, aí você vai falar, o quê? O que ele comprou aqui, pessoal? Um carro. Um carro. Então, um carro, ele exerce a função de objeto direto. Ok? Vou além. Posso ir além com vocês? Já pegaram o que é verbo transitivo direto, o que é objeto direto? Conseguiram entender? Sim, sim. Conseguiram? Laísa, Leandra, conseguiram entender? O da Leandra acho que tem um delay. Sim, senhor. Sim. Beleza, olha só. Eu também, assim como eu tenho o núcleo do sujeito, eu tenho o núcleo do objeto direto. Eu também tenho, pessoal, o núcleo do objeto, tá? Assim como eu tenho o núcleo do sujeito. E é a mesma coisa, núcleo. O que é núcleo? É a parte mais importante. É um substantivo, é um pronome, é a mesma coisa, só que aqui é do objeto. Qual é o núcleo do objeto aqui? Carro. Carro. Carro é um substantivo. Então, carro é o núcleo do objeto. Beleza? Então, na tua prova, pode te perguntar qual é o núcleo do objeto. Carro. Qual é a função sintática de um? Vamos lá, estamos aprofundando aos poucos. Qual é a função sintática de um? Aí no caso é adjunto adnominal. Exatamente, Samuel. Tudo, pessoal, tudo que acompanha o núcleo, tudo que está do lado do núcleo, tudo que identifica o núcleo, tudo que aponta, tudo que diz, tudo que se refere para o núcleo é um adjunta de nominal. Então, esse um aqui, ó, a função sintática dele é adjunto adnominal. E olha só, a palavra ad, ela quer dizer junto. Isso aqui é etimologia, quando a gente estuda a origem da palavra. Então, a palavra ad, ela quer dizer junto. Então, se você for trocar o ad pelo junto, seria junto, junto, junto do nome. 3 vezes. Junto, junto, junto do nome. Ou seja, o adjunto adnominal, ele sempre está junto do nome. Quem é o nome? É o meu núcleo. É o meu núcleo do objeto. É o meu núcleo do sujeito. Esse é o meu nome. Beleza? Por isso que ele é um substantivo, ele é um pronome. Na sua grande maioria, quase 100% das vezes. Porque eu também posso pegar um verbo, substantivar esse verbo e colocar ele como núcleo. Se eu falar assim, ó, ou falar carioca é malandreado.
O que é a malandreada aqui, pessoal? O falar. Tem mais. O que é malandreado? O falar carioca. O falar carioca. Então, olha só. O falar carioca é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito aqui? Falar? Falar. Mas você repara que se eu pegar e falar, só falar é um verbo. Só falar é um verbo. Falar é um verbo. Mas sempre que eu colocar um artigo na frente de qualquer coisa, ele vai substantivar aquela coisa. Se eu colocar um artigo na frente de um adjetivo, esse adjetivo vai sofrer esse processo de substantivação. Se eu colocar um artigo na frente de um verbo, esse verbo vai sofrer o processo de substantivação. Então, quando eu coloco aqui, ó, o falar, na verdade, esse falar ele deixa de ser verbo, e ele passa pelo esse processo de substantivação. Então, ele se torna um substantivo. Então, a língua portuguesa ela é muito complicada exatamente por esses detalhes. Então, como eu falei para vocês, normalmente é um substantivo ou é um pronome, mas não fique focado só em ver um substantivo. João, Samuel, carro, avião. Não, ele pode pegar esse verbo e jogar ali. O falar. O falar nordestino é engraçado. O falar carioca é engraçado. O falar baiano é engraçado. E esse falar, ele não está com a sua natureza. Qual é a natureza de falar? É verbo. Só que eu joguei um artigo anterior. Então, o falar, esse falar aqui, ele sofre esse processo de substantivação. Ficaram com alguma dúvida? De boa no momento. Tranquilo. Então, pessoal, assim que eu descubro o meu verbo transitivo direto, é assim que eu descubro fazendo a pergunta, e ele tem que me dar a palavra o que. Agora nós vamos pegar ali o verbo transitivo indireto, tá? Preciso de você. Se eu tiver isso aí numa frase e eu for analisar essa frase aqui sintaticamente, qual é a primeira coisa que eu faço? Identificar o verbo. Precisar. Aqui é meu verbo. Aí eu faço a primeira pergunta ao verbo. Quem precisa de você? Sempre completa, tá, pessoal? Quem é que precisa de você? E aí, pessoal, quem precisa de você? Eu. Eu. E qual é o tipo de sujeito? Sujeito oculto. Sujeito oculto. Você sabe quem está praticando a ação. Você sabe quem precisa. Sou eu. Então, primeira pessoa do singular ou do plural, quando não estiver expresso, eu tenho aqui um sujeito oculto. Agora eu vou pegar eu preciso. Se eu falar para você, Leandra, eu preciso, o que você vai me responder? TikTok, TikTok. Vai, Samuel. Responde aí, Samuel. Se eu falar para você, de que é automático sair essa preposição, pessoal. Eu preciso de que. Isso aqui é automático, não tem como. Ele vai te dar uma preposição. Todas as vezes que você fizer essa segunda pergunta ao verbo e ela vier com uma preposição, normalmente essa preposição é de. Pode ser a que, a quem, pode ser outra preposição. Normalmente é de. De, da, vai ser a preposição de. Você tem um verbo transitivo indireto. Conseguiram entender como é que eu tenho um verbo transitivo indireto, pessoal? Conseguiram entender? Sim, sim, eu entendi. Beleza. Laís entendeu? Leandro entendeu? É assim que eu tenho um verbo transitivo indireto. E de que eu preciso aqui? De você. De você. Então, de você é o meu objeto indireto. Que eu falei para vocês, se eu tenho verbo transitivo indireto, é porque eu tenho objeto indireto.
Você pode reparar pela regência verbal que essa preposição de, ela só está aqui porque o verbo impôs. Eu preciso de que. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De que eu preciso? De você. Esse de, ele só está ali por causa do verbo. Foi o verbo que como um maestro que faz a regência, ele impôs que aquele de estivesse ali. Então, você tem o objeto indireto. O objeto indireto, ele sempre vai ter uma preposição. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui.